Doutora Jaqueline Suzan, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Foca, equipe, ouvintes. Que coisa boa a senhora vir aqui bater um papo conosco. Você sabe que a turma que está no trânsito agora, indo trabalhar, esse trânsito frenético, né, intenso e complicado, até mesmo não só de lidar com a quantidade de carros, com as péssimas condições das nossas vias, mas com a falta de educação das pessoas, né? O que é que, primeiro, antes da gente entrar realmente nos temas, o que é que a pessoa tem que fazer? Tem que ter calma, tem que manter realmente, tentar manter a tranquilidade, né? Primeiro, manter o foco atencional, que é o que importa, que é o trânsito em primeira instância, a vida da pessoa e Sim. a segurança. Segundo, tentar entender que toda vez que a gente permite que algo que está fora nos afeta, é nós que somos afetados. Sim. Então, ter aquele equilíbrio de dizer, não é fácil, mas de dizer assim, mas se eu permito que todo mundo entre em mim, né, todas as ações entrem, sou eu que fico angustiado e sofro no final como se diz, ao entrar no serviço, eu já entro com a crise ansiosa ou com a crise de procrastinação, porque eu me permiti, num comportamento, deixar que a falta de educação do outro invadisse meu estado mental. Doutora Jaqueline é brasiliense ou goiana? Eu falo que eu nasci em Goiânia por acidente, mas sou candanga por alma. Candanga, é verdade. Quem nasce em Brasília não é brasiliense, é candango. Candango. Né? É. E a senhora está em Sergipe há quanto tempo? Cheguei em Sergipe fez 2 anos agora, em julho. E por que a psicologia? A psicologia, por causa do comportamento. É fascinante você perceber que o seu comportamento impacta, em primeiro lugar, a sua vida, a dos outros, e que você não está consciente dos seus comportamentos. E que é preciso e é possível, como a gente fala, modelar comportamentos. Sim. A senhora fez algum testezinho vocacional? Ou a senhora, desde o início, já queria partir para essa área de psicologia? A minha história começa na saúde, porque eu trabalho ainda no Ministério da Saúde como colaboradora da Fiocruz e da Organização Mundial de Saúde, na área de sanitarismo. Eu sou sanitarista, área de saúde. E como sanitarista, eu posso trabalhar com saúde mental. Mas a psicologia chamou a atenção na medida que eu fui ficando mais madura, que eu fui compreendendo que o comportamento ele é muito complexo e é muito fácil a gente falar assim, não, tenha calma. Só que não é só o comportamento, não é só ter calma, envolve processos cerebrais, mentais, biológicos, e que a gente tem que estar a par para ajudar aquele que nos procura. Então foi essa a chamada, assim, foi o comportamento mesmo. Então a gente vai falar sobre vários temas, dentre eles, né, a autorregulação emocional, mudanças de comportamento, depressão, ansiedade, autoestima, relações interpessoais. Agora, veja, um ponto importante, e aí até mesmo uma consulta que eu vou fazer com a senhora, e uma consulta popular também, porque os nossos ouvintes com certeza deve ter alguém passando pela mesma situação que a minha, é de protelar as coisas. Eu fico protelando, fico adiando as coisas que eu posso fazer hoje, agora, e aí eu disse, não, amanhã eu faço, depois eu faço, mas nunca faz, né? E não é só sobre um tema, sobre um assunto, sobre fazer algo. São várias situações e você acaba protelando tudo em sua vida, né? Isso está acontecendo muito na nossa sociedade? Acontece. Acontece porque envolve comportamento e foco atencional. Às vezes você dá atenção àquilo que não é tão importante. Mas o comportamento procrastinador, ele diz de algo muito maior. Ele diz de algo que é um comportamento que você evita ou se esquiva de algo que te traz angústia, que te traz sofrimento. Então, não é só não fazer. É não fazer consciente ou inconsciente algo que pode ser potencial. Aí você disse do prazo, né, do estádio. Então, está muito ligado a prazos, muito ligado a ações, projetos, tomada de decisão.
Uhum. Não, nesse caso do estádio é porque eu sou pessimista mesmo. Porque vivemos no Brasil, obras públicas nunca são entregues nos prazos, e aí, Zero chance. né? Então, e se vir realmente dentro do prazo, vai ser uma surpresa muito positiva, Um né? ponto fora da curva. Exatamente. Basicamente isso. Meu pessimismo é por conta justamente, né, dessa situação. Agora, doutora Jaqueline, o que é que pode ser feito, né, para mudar isso? Alguns exercícios, alguns gatilhos mentais que a pessoa que fica postergando ações, que fica protelando, né, decisões e atitudes, tem alguma técnica para poder fugir disso? Eu vou abordar rapidamente 3 eixos, depois a gente pode falar de umas técnicas. Sim. O comportamento procrastinador está muito ligado ao adoecimento mental pela ansiedade patológica crônica. Ele também está muito ligado àquele comportamento de perfeccionismo, que é uma exigência absurda que a gente tem com a gente e Eu que não sou muito é perfeccionista. alcançável. É. Então, o perfeccionismo não é qualidade, ele é um sintoma importante que diz de um sofrimento e de um adoecimento. Outro ponto que a gente tem que observar é o foco atencional. Hoje a procrastinação não está só ligada mais à ansiedade, mas ao tempo que a gente gasta vendo redes sociais e aquilo que não é produtivo. A gente tem que lembrar que a nossa atenção custa dinheiro. Custa dinheiro para o dono da rede social. Cada minuto que você passa lá é uns milhões na conta dele. Então, a gente também tem, como dica, Sim. começar a ter valores e ver aonde que é importante a gente colocar atenção. Às vezes, a gente está colocando atenção demais no Instagram e está perdendo o crescimento do filho. Exatamente. Então, a gente, Aí fica isso passando o dedinho assim, ó, esse dedinho na timeline, no TikTok, no Instagram, e acaba vendo, aliás, não percebendo que o tempo está passando. para você e Sim. para aqueles que estão ao seu lado. Então, primeiro a gente tem que observar isso. Como dica, o que a gente pode fazer é o seguinte: dividir a sua ação, a sua tomada de decisão em pequenas etapas. Porque fica mais fácil do que a gente chama de mensurar e você se recompensar por ter alcançado. A recompensa não é uma comida, não é um vício. A recompensa, às vezes, é um autoelogio, porque a gente não se elogia. Então, assim, que legal, hoje eu consegui cumprir a pequena etapa. Estou me sentindo muito bem. Isso é um autoelogio. Estou me sentindo muito bem porque eu estou rompendo com um comportamento que está me fazendo mal. Que eu não consigo tomar decisões. A procrastinação, ela não é só porque você não consegue executar algo, foca. Às vezes você não toma uma decisão importante, que é anos naquele emprego abusivo por falta de coragem de sair. Esperando o tempo, amanhã eu faço a matrícula, se passaram 5, 6 anos e você não fez a matrícula naquilo que você queria, você não mudou de profissão. Às vezes você está num relacionamento abusivo, tanto homens quanto mulheres, com amigos abusivos. Às vezes você está com um vício e não consegue romper. Além de todos os prejuízos cerebrais, a gente também tem os prejuízos que dizem ainda mais o nosso adoecimento. Imagina você querer mudar de profissão, tá num emprego que você não gosta e todo dia eu vou fazer, se passaram 5 anos e você poderia estar muito bem. A construção dos seus 5 anos não se iniciou porque você teve um comportamento procrastinador, porque você estava evitando o medo de julgamento. Porque a procrastinação é evitar medo de julgamento, evitar medo de fracasso, evitar medo de não dar conta do que virá. Mas isso está tudo aqui. É tudo projeção mental adoecida. Então, se você der o primeiro passo, você vai. Por exemplo, tem dias que, e aí eu vou trazer uma situação minha, e sem problema nenhum, eu coloco aqui no ar, e o ouvinte acaba se identificando. Sim. Veja, doutora, por exemplo, no dia que eu resolvo muita coisa, durante a manhã, à tarde, eu resolvo, consigo fazer aquilo que eu queria fazer naquele dia. Quando eu chego em casa, é um alívio. E não passa 2 minutos que o sono bate e a gente acaba arriando logo de vez. Quando eu começo, aliás, a protelar as minhas ações e não resolver aquilo que eu preciso resolver naquele dia, meu amigo, demora para pegar no sono. Eu demoro demais para dormir. Você acredita? Acredito, e isso é biologicamente explicado.
Quando você se determina a fazer as coisas que você tem que fazer, há um gasto de energia mental muito forte. É como estudar. Sim. A gente acha que só gasta energia se você for prestar vestibular. Nada a ver. Você lê aqui, você planejar, você falar, eu vou fazer isso, 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 eu vou levar a roupa em tal lugar, vou lavar a roupa, eu vou passar a roupa, eu vou fazer a escola, a tarefinha da criança. Quando você termina as atividades, você está exaustão mental, porque você gastou muita energia. E também tem um sentimento, né, de ter realizado a sua missão. Aquele alívio, né? Não, realmente foi produtivo. Não só o desgaste mental e físico, mas Por isso que você dorme essa bem. sensação boa, né, de alívio, de relaxamento. Por isso que você dorme bem, que você está em paz, você executou. Então, assim, eu não devo nada a mim. Quando você não executa, aí na hora de dormir vem o e se. Tem o quê? Pode ser que. E se não for? Aí começa tudo que você não fez, com todas as projeções que você traz do futuro para o presente. Aí é o que a gente chama de evento catastrófico, né? Aí é só ruminação, aí você começa a projetar coisas ruins. Ah, mas aí eu não fiz, então quer dizer que daqui a um tempo vai piorar, e agora o que vai acontecer que eu não fiz? Exatamente. Aí vem a ansiedade. Olha, semana passada, aliás, mês passado, eu estava com uma situação, e o meu carro é placa final 0, ou seja, eu tinha que emplacar até o dia 30 de novembro, né? E durante as últimas semanas do mês de novembro eu estava protelando. Não, eu emplaco amanhã, tá, eu ficava, né, postergando. E, meu amigo, e quando eu fiz o pagamento logo do licenciamento do IPVA, amigo, eu dormi tranquilo, assim, sabe? Porque, e aí eu percebi aí, foi quando a ficha caiu, que quando eu começava a postergar, realmente o sono eu ficava pensando, não, amanhã eu vou pagar, amanhã eu pago. Aí ficava pensando em outra coisa. Aí no dia seguinte também tinha o mesmo pensamento, não, depois eu pago, próxima semana. E quando a gente vai lá e cumpre aquela missão, quando faz aquilo que a gente está querendo realmente fazer, aí há esse alívio grande, né? É o que a gente tem que começar a pensar, é isso. Quando a gente executa, a gente entra num estado de flow, que é um estado de paz. Aí, por isso que foca que você dormiu muito bem. Sim. Porque todos os ICs desapareceram. Quando você não executa e deixa, que é um comportamento aversivo, às vezes, para evitar o Detran, para evitar o site do Detran, para evitar o pagamento, porque a burocracia. Também, a burocracia. Aí, pagamento, que eu sou sumítico também. Né? Então, aí quando você evita isso e não executa e vá para o seu sono, você não antecipou só esse problema. Você traz todos os demais que estavam guardadinhos e você começa a remoer, a ruminar. Aí como se diz, é a fórmula perfeita para o seu sono ser um péssimo sono e no outro dia você está cansado e procrastinar mais, procrastinar mais e procrastinar mais. Pois é. Ô, doutora, depressão é o mal do século, né? É uma frase até clichê. Mas como foi que a depressão começou a atingir lá o início? Eu acho que não sei se a senhora já respondeu essa pergunta. E até uma dúvida minha de muito tempo. Como foi que a depressão começou a chegar fortemente nas pessoas, na sociedade? Existem várias explicações. Sim, a depressão é o mal do século. Segundo a OMS, é a doença hoje mais incapacitante. O INSS, hoje a gente tem pessoas depressivas, né? Então, é um custo social. Sim. E é um custo humano muito forte. Tem várias teorias que você pode olhar por esse âmbito, como que chega a depressão. Mas eu vou colocar uma que me agrada muito. É quando a gente começa a se perder de si e vá para uma vibe cultural muito forte. Então, quer dizer que você começa a perder aqueles valores que você tem, aquele contato seu e com a natureza. Então, aqueles 5 minutos de pé no chão, e começa a ir para um ritmo frenético de produção de que tenho que fazer isso, tenho que ter iPhone, tenho que ter o carro, tenho que ter... Simplesmente para ser... Não é nem aceito, é para caber. Porque é diferente de aceitar, que eu te aceito como você é. À medida que eu vou buscando coisas para caber, eu só caibo se eu tiver.
Sim. Aí vem também os adoecimentos da vida moderna, que é a questão biológica, que existe sim, é real. Então, é uma doença física. O seu cérebro fica com os neuromoduladores descompensados. Então, não é uma doença da imaginação. Por isso que a gente precisa do biológico, que é o médico psiquiatra. Então, você entendeu que é multifatorial? Não tem uma causa foca. Mas tem, assim, olhar muito para o estilo de vida que você está tendo, para a sua alimentação, para o seu sono. Quais são realmente os valores que te tocam? Porque a depender de se realmente você ter que caber por causa de um iPhone, você imagina o tanto que você vai ter que trabalhar e se matar por causa desse iPhone e às vezes você imagina o custo mental que é isso. E fora disso tudo, a falta de sono, péssima alimentação, falta de exercício, o que detona com o biológico, com o cérebro. Entendi. Doutora, a depressão, essa doença, ela consegue realmente ser controlada ou até mesmo curada? A gente não fala em cura, a gente fala em estabilização. Estabilização, sim. É igual um vício. Por que a gente não fala em cura? Porque a depressão é genética, gente. Parte dela é genética. Por isso que a gente tem que focar aqui. Largar daquela pensamento mágico de que não é mental. Se eu focar no pensamento positivo, ela sai. A depressão, ela tem causas genéticas. Entende? Ela tem causas ambientais, que é como você leva a sua vida. E também tem causas socioculturais, que é o mundo onde você está. Então, a gente fala que é biopsicossocial. E ainda tem um componente que alguns falam que é o espiritual, que é o vazio interno, que tem algo faltando. A gente não fala em cura porque muitos suicídios ocorrem porque a depressão foi estabilizada e a família acha que curou. Não tem cura, tem estabilização. Ela recebe alta do acompanhamento psicoterápico, do acompanhamento psiquiátrico, só que é um paciente que sempre vai ter que estar olhando se o estado de humor rebaixa, se você está sem energia. Depressão é sobre energia, não é sobre pensamentos só negativos e sobre tristeza. Eu tenho casos de depressão com um paciente extremamente feliz, rindo. Mas o que acontece? A energia está muito baixa, por isso que a gente tem que desmistificar. Depressão é biológico, é genético, é ambiental, é comportamental. Então, a gente tem que olhar para esse ser humano com muito cuidado. E muitas vezes você está adoecida e não sabe. Que é uma causa de adoecimento que ninguém fala que a origem é depressão? O excesso de alcoolismo que nós temos na sociedade. O alcoolismo, o excesso de álcool. Alguns estudos científicos mostram que alguns alcoolistas, o busco por álcool e a falta de informação, a origem da causa era uma origem depressiva. Por quê? Porque é genético, a vida não está legal, ele tem medo de tomar decisões. Aí acaba procurando o álcool como um subterfúgio para você aliviar aquilo que você não consegue explicar porque não é lhe ensinado. Mas uma cervejinha, doutora, não, cervejinha, tudo bem. No sábado, né, para aumentar a barriga assim. A cervejinha que aumenta a barriga, ela tudo bem para você, se você gostar. Mas eu estou falando daquele caso crônico mesmo de alcoolismo que acaba com o indivíduo, que destrói famílias. Por exemplo, você tem ali uma decepção durante um horário do dia, aí você fica transtornado, vai lá, busca o álcool, bebe para esquecer. Esse é um comportamento alcoolista, gente. A gente não pode tirar a depressão disso, mas também a gente não pode tirar o comportamento alcoolista disso. Por quê? Se você está precisando de álcool para se autorregular, que a gente fala, para lidar com a frustração, para lidar com a tristeza, para lidar com a alegria, para tudo, tem alguma coisa aí que você está precisando olhar com o psicólogo e com o psiquiatra. Você está em processo, sim, de dependência. Só que a gente tem a imagem que alcoolista é aquele que está no chão. Não é bem assim não, foca. Alcoolista é aquele que precisa do álcool para se autorregular, para sobreviver, para caminhar, para acordar no dia a dia. Pode ser doses pequenas. Sim. Complicado, viu, doutora, essa vida, né, de alguém que está, né, nessa depressão profunda. Agora, inclusive teve um deputado estadual, o Chico do Correio, que veio realmente a público dizer que estava com depressão, passou, se eu não me engano, 90 dias, né, afastado dos trabalhos da Assembleia, ex-prefeito de Nossa Senhora da Glória,
E ele afirma isso, né? Que ficou trancado dentro do quarto, não saía para nada, mal comia. Inclusive, eu o conheço há muitos anos e quando ele veio aqui, não foi, Edilson? Quando ele veio aqui, a gente ficou impressionado, né? Que ele estava muito magro, abatido. Agora, a senhora falou de alimentação. A depressão tem a ver com o que a gente come, com a nossa barriga, é isso? Olha, nós temos que pensar que nós somos seres biológicos. Então, mente e corpo a gente não separa. Não tem como. Se eu falo que a depressão é multifatorial, tem origens biológicas, porque tem. Então, tem origens genéticas, mas também tem origens no ambiente. Eu estou dizendo no ambiente, o seu estilo de sono, o seu estilo de alimentação, tudo que entra e sai, tudo que entra na sua boca, porque intestino tem neurônio, então o que sai impacta também. A gente acha que o corpo, ele não é um processo lindo e maravilhoso, ele é um processo lindo e maravilhoso. O intestino tem neurônios? Tem, o intestino tem neurônios. Então, por isso que a alimentação é um fator tão importante. Sim, Foca, o que você come interfere. Excesso de ultraprocessados interfere na sua saúde mental, interfere na produção de hormônios, de neuromoduladores. Então, interfere também na sua condição toda gástrica, inclusive aonde tem neurônios, que é o intestino. Então, o que você bebe, o que você come, a qualidade do seu sono, interfere sim na depressão, na ansiedade. Sim. Pode ser uma pergunta idiota, mas eu vou fazer mesmo assim. Veja, doutora, tem alguns remédios, tarja preta, remédios que controlam justamente a ansiedade, a depressão, que agem no estômago ou não? Eu não sou médica e nem sim. E nem... O fone de ouvido, doutora, que a gente vai entrar para a TV. Pois não. Eu não posso afirmar 100% porque eu não sou farmacêutica. Sim. O que eu posso falar enquanto psicoeducação é o seguinte, é que o remédio, ele é projetado para ser estatisticamente compatível com uma certa população. Então, o que a gente tem que ter paciência com o medicamento é, primeiro, não se automedicar. Quem medica é médico. Segundo, existe sim um período de estabilização. Agora, existem casos entre aqueles efeitos colaterais que existem alguns remédios que dão problemas gástricos, sim. Aí, a depender do remédio, você pergunte para o seu médico, que o seu médico vai te explicar melhor. Sim, então há remédios que impactam no gástrico, há remédios que impactam na energia da pessoa. Remédios antidepressivos. Alguns podem impactar, mas como que você vai saber disso certinho? Ontem. Transamérica, Luiz Carlos Foca está com a convidada, vamos acompanhar. Caminhar com vocês. Agora, remédio. Se o médico prescreveu, tome do jeitinho que o médico prescreveu, porque é justamente isso. Ele sabe o que ele está fazendo. Sim. Se você toma do jeito que você quer, você está interferindo justamente nisso. Não era para dar problema gástrico, começa a dar problema gástrico, porque você toma o remédio quantas vezes você quer e na hora que você quer. E medicamento, ele é um evento científico, então a gente tem que usar ele como a prescrição médica. Sim. Aí também vai uma psicoeducação que existem remédios que interferem no nosso biológico. Cuidado com o que você toma. Sim. Doutora, me permita, estamos aqui ao vivo na TV Atalaia com a Aline Aragão, Lucas Moura, Sergipe no ar, recebendo hoje a psicóloga Jaqueline Suzan, ela que que nasce em Brasília, é o quê, doutora? Candanga. Candanga. Ela é candanga de coração, mas mora em Sergipe, Aracajuana, também de coração, há 2 anos. De alma. Agora de alma. Há 2 anos. Bom dia, pessoal. Foca, bom dia também à convidada e a todos os ouvintes da Transamérica FM. Bom dia, Foca. Bom dia à entrevistada Candanga, Sergipana. Bom dia também a todos os ouvintes da Transamérica. Que bacana, viu? A gente estava acompanhando aqui um trechinho da última resposta. Que entrevista legal, viu, Foca? A gente está falando sobre autorregulação emocional, sobre depressão, que é o mal do século, e essa frase não é clichê porque é a pura realidade, né, doutora? Segundo a OMS, reafirmo novamente até para os patrões. É a doença mais incapacitante do século. É a que mais deixa pessoas em alta, como se diz, em casa. Sim, é em casa e fica realmente reclusa.
assim, 100% reclusa, né, doutora? Tem um exemplo aqui, eu estava falando do deputado estadual Chico do Correio, passou um bom tempo dentro de casa sem vontade nenhuma de fazer absolutamente nada. Então, dá essa sensação, né, de não querer fazer nada. Alguns casos foca sim, mas é como eu disse, ela é tão multifatorial que você tem depressões com a pessoa com alta capacidade de energia. Então, assim, não a energia de fazer, mas ela não se impacta, a vida dela não é impactada com a questão da depressão. Só que o biológico dela e por dentro, ela está toda... É difícil de diagnosticar uma pessoa com esse perfil? O médico precisa fazer uma boa anamnese. É difícil sim, porque você tem depressão, você acha que tem uma baixa de energia e você acha que tem tristeza. Em muitos quadros você tem uma pessoa fica... não é que Luiz Carlos Foca, Transamérica, sempre com pautas interessantes, né, Lucas? Sim, um debate extremamente importante, saúde mental. Só que a gente está com um pensamento extremamente adoecido e pode ser até um potencial, né? Que não vou nem falar que a depressão é uma das causas de suicídio, é uma das causas. Então, nós temos que cuidar muito bem das pessoas com saúde mental, porque é biológico. Que bom que esse deputado veio a público, porque isso é psicoeducação. Ele vai mostrar para o outro que é qualquer ser humano. Sim. Então, é qualquer ser humano. Padre Fábio de Mello, né? O Marcelo Rossi. Marcelo Rossi, perdão. Fábio de Mello também. Fábio de Mello também, os dois? Sim, o padre Patrick. Então, o que a gente está vendo? Muitos pastores hoje estão começando a pronunciar, porque o que a gente está mostrando não é falta de Deus, como falam. Não é porque você não crê em algo. É biológico. Eu falo assim para os meus pacientes, sabe a sua diabetes? Você não tem que tomar remédio para regular? Sim. É a mesma coisa, o médico vai te dar uns remédios para regular os neuromoduladores. Só que a gente não fala em cura, a gente fala em estabilização. É essa a questão. Então, não é falta de Deus. Que bom que alguns religiosos estão vindo à cena. Sim. Não é falta, não é prejuízo, não é porque a pessoa quer, não é mentira, não é imaginação, é físico, é biológico, tem origem genética, tem origem alimentar, não. O alimento contribui para a gravidade, o comportamento contribui para a gravidade, e nós sim temos como vencer esse mal do século com a ajuda e apoio da população e apoio dos religiosos, inclusive. Exatamente, de pessoas realmente que conhecem que a senhora está aqui na capital sergipana, atendendo as pessoas aonde? Vamos lá, para a gente poder esmiuçar aí, né, como é que as pessoas podem encontrar a doutora Jaqueline Suzan. Quem quiser conversar comigo, saber como que eu trabalho, eu vou passar meu celular. Sim, sim. É 79, já sim. Sergipe, Ah, 100%. já está com o DDD aqui, Sergipe. 100%. Muito bem. 79 999 sim. 49 3468. Então você liga para a doutora Jaqueline, pode falar com ela, manda um zap aí, salva agora o número dela, tá? 999 49 3468. 999 49 3468. Você fala com a doutora Jaqueline Suzan, psicóloga, que veio aqui bater esse papo conosco. Primeira de muitas, viu, doutora? Vai virar sócia aqui. Convidando, eu venho. Vai virar sócia. Com a equipe dessa e com o locutor desse, convidando, eu venho. Um abraço para a senhora. Manda um abraço para o Luciano Milstein, viu? Luciano é um parceirão. Luciano é gente finíssima. Finíssima. Um abraço grande, Luciano. Luciano é uma das fontes da política sergipana. Eu não posso revelar a fonte, né? Eu não posso. Mas também eu não revelei de qual fonte ele é, de qual informação ele foi fonte, né? A fonte aqui é a psicóloga. Sim, ele indicou. Ele indicou. Mas eu estou falando de outras situações. Mas, grande Luciano, um abraço para a senhora. Que Obrigada. Deus abençoe e que Sergipe abrace realmente mais ainda o trabalho, a vida da senhora, viu? Eu me sinto honrada em morar aqui e, como diz, eu era candanga, tem um paciente meu que é de lá e falou assim, Jaqueline, você já tá com sotaque nordestino. Eu falei, que bom. Um abraço, doutora Jaqueline Suzan. Atenção!